Bom, retornando ao estudo de História da Igreja, estamos na página 91 do nosso livro. Vamos falar agora o item 61. O Papa João XXII exige que os reis não protejam os anabatistas. Bom, no tópico anterior nós já falamos um pouquinho sobre esse Papa João XXII, né? Como o historiador Monastier, um historiador francês, ele descreve esse Papa como um Papa violento também. E agora, o ano 1332 da Era Cristã, eu cito aí mais um texto desse historiador francês, Monastier, que diz o seguinte: o Papa também pediu ao Delfim Carlos da França, Luís, rei de Nápoles, e a rainha Joana, sua esposa, para não proteger os hereges. Esta última circunstância serve para confirmar o fato de haver colônias valdenses no reino dos isabelinos, pois por que o Papa deveria abordar esse assunto se não houvesse hereges em seus domínios? O convite dirigido à rainha de Nápoles, que possuía território no marquesado de Saluzzo, perto dos vales, acrescenta uma nova presunção à evidência que já temos dado à existência dos valdenses em muitas partes deste marquesado. Bom, junto com essa questão dele dizer também que existem muitos valdenses, eu acho que isso está muito claro para vocês. Eu estou mostrando muitos historiadores, muitos documentos. Esse Monastier escreveu em 1846, mas aqui esse ponto enfatiza o fato do papado estar realmente pressionando os reis para que os reis ajudem na perseguição a esses cristãos. E dizendo para eles, não protejam. Por quê? Porque tinham reis que não queriam perseguir. Eu mostrei para vocês alguns casos. Reis dizendo, olha, esses homens, eu não encontro eles nas tavernas, até os nomes que eles usaram, né? Nos botecos, não se envolvem em briga, por que eles têm que morrer? E o Papa está escrevendo, dizendo para eles, olha, não protege esse povo, né? O item 62 do material didático, prisão dos pastores Anabatista Balangeiro e Ueto Borengo, também no ano 132 da Era Cristã. Esses 10 últimos anos, desde que Walter Lollardo foi morto, queimado, nós estamos vendo vários casos, né? Bom, citar aqui novamente o historiador francês Monastier. Ele diz: 2 anos depois, Jaime, príncipe de Áquico, da casa de Savoy, ordenou que Balangeiro e Ueto Borengo, aqueles da seita valdenses, fossem descobertos e presos no vale de Lucerna e o vale vizinho. Apelos urgentes para a destruição da heresia foram feitos continuamente, dirigida pela corte papal em Avignon, às autoridades seculares. Bom, por que em Avignon? Lembre-se que eu falei para vocês, 1332 está ocorrendo aquele período que os historiadores católicos chamam de cativeiro babilônio da Igreja Católica, em que o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era um francês, ele tirou o Papa lá de Roma e levou ele para a França. O Papa passou a despachar nessa cidade de Avignon. Então, ele está dizendo que a corte papal lá está cobrando perseguição aos anabatistas. Ele prossegue. Mas longe de exibir o necessário zelo,
tanto os magistrados como o povo pareciam inclinar-se para o lado da clemência. Gregório XI, Papa de 1371 a 1378, ao escrever em 1373 para Carlos V, rei da França, para reclamar de seus oficiais por frustrar os inquisidores de Delfim, diz: ele colocou obstáculos no caminho dos inquisidores, forçando-os a realizar seus tribunais em locais expostos, ou seja, eles queriam fazer o tribunal às escondidas, né? Forçando-os a realizar seus tribunais em locais expostos aos ataques dos inimigos da fé, não permitindo que instituam procedimentos contra os hereges sem a concordância dos juízes civis e obrigando-os a revelar os segredos de seus procedimentos. Eles libertam sectários condenados de prisão. Eles até se recusam a fazer um juramento para agir contra essas pessoas obstinadas. Não perca tempo, acrescenta ele, para retificar tais procedimentos, sob pena de condenação sobre vós a indignação dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Ou seja, Pedro e Paulo lá no céu vão condenar vocês. Eles estão indignados. Por que o Papa faz essa perseguição tão feroz, mesmo tendo reis que às vezes não, peraí, para vocês matarem meus cidadãos, eu tenho que ficar sabendo como isso está acontecendo, né? Então eles ameaçam, dizendo que Pedro e Paulo estão indignados lá no céu. Essas pessoas, eles não tinham nem condições de ler o Apocalipse, porque o Papa não permitia que fosse traduzido para a língua deles. Aí, se nós estamos falando de uma quantidade muito grande de pessoas, milhares mesmo, que sendo mortos, os reis iam perder a arrecadação também. E nesse período, o rei da França mesmo, ele é totalmente descrente do papado. Tanto que teve um papa anterior que ele, infelizmente, deu uma surra no papa, torturou o papa, deu uma surra, que o papa acabou morrendo. Então, havia uma descrença, porque eles presenciavam como foi o Bonifácio VIII, né? Que acabou morto devido à surra e às torturas do rei da França. Então, eles viam esses papas serem bispo, arcebispo e se corromperem. A venda de perdão, a venda de um cargo eclesiástico, você para ser bispo, cuidar dessa região, você tem que me dar tanto. Isso era padrão, isso era comum entre eles. Então, o rei já desacreditava no papado. E essas pessoas simples, esses cristãos simples, que aqui no reino eles não me criam problema nenhum, eu tenho que ver como é que vocês vão julgar essas pessoas. Ele estava exigindo que tivesse um juiz civil, alguém acompanhando. O Papa está ameaçando, dizendo que vocês criando essas dificuldades, Pedro e Paulo está indignado com vocês. Não é? Se esses reis pudessem ler, o Espírito Santo iria dirigir eles para o Apocalipse, capítulo 17, onde diz lá que a Babilônia apocalíptica estava embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, os santos, eles não matam. Na história, o que foi profetizado é que eles morrem. E que existe uma religião pagã que nasceu na Babilônia, por isso é chamada de Babilônia apocalíptica, que ela matava os cristãos. Não é exatamente o que está acontecendo aqui? É exatamente o que está acontecendo. E aí você entende por que o Papa, ele não quer que a Bíblia seja traduzida. Os valdenses estão sendo perseguidos implacavelmente. Por quê? Porque os valdenses conseguiram fazer tradução do Novo Testamento. Só isso já era, vamos dizer, um risco para o Papa. Tá, ok? Mas essa Bíblia, o Papa, irmãos, eles queimaram diversas Bíblias na história. As pessoas normalmente falam que eles queimaram livros heréticos,
livros até de filósofos, mas também eles não falam que, eu vou comentar mais à frente, quando vai ser traduzida a primeira Bíblia para a língua inglesa por um anabatista, né? E os Lollardos, esses discípulos de Walter Lollardo, eles vão utilizar essa Bíblia para pregar para o povo vai ficar maravilhado, porque eles ouviam a história de Jesus, ouviam que estavam vivendo no reino de Deus, mas eles não podiam ler nem ouvir as palavras de Jesus. E agora, com os anabatistas, eles podem. Então, isso é um documento importantíssimo para aqueles católicos que vão lá no meu canal dizer que eu não uso documentos, que sem documentos não tem valor nenhum. O que eu mais mostro aqui são documentos, por isso eu faço questão de botar um texto na íntegra e nós analisarmos esse texto. Então está aqui um documento do papado dizendo que para aqueles que dificultavam a Igreja Católica matar os anabatistas, ele dizendo que Pedro e Paulo estavam indignados com esses reis, com esses príncipes. E o historiador conclui: mas, embora os inquisidores que foram incumbidos de extirpar a fé valdense foram muitas vezes mal apoiados, mas eles fizeram muitas vítimas e causaram muito sofrimento. E realmente foram mal apoiados porque os reis, os príncipes que acompanhavam o julgamento era uma coisa horrível. Você vê alguém sendo queimado, vai ter uma história que eu vou mostrar para vocês lá nos anos 1600, de uma rainha da Espanha, que ela passou mal vendo as pessoas serem queimadas. E é para passar mal mesmo. Diz que quando a pessoa começou a ficar só sufocada da fumaça que subia e do fogo queimando os pés dela, a rainha já passou mal. E esses inquisidores que matavam essas pessoas, isso não é humano, isso é possessão demoníaca. Não é qualquer um que consegue botar fogo no corpo de uma pessoa, não, irmãos. Tem que ser uma opressão maligna mesmo. Aqui no Rio de Janeiro nós temos testemunho. Eu vi uma vez a reportagem lá no Complexo do Alemão, quando teve aquele repórter da Globo que foi morto lá, queimado, e teve reportagem dizendo que não era qualquer traficante que conseguia botar fogo no corpo das pessoas, não. Tinha uns lá ligados mesmo ao espiritismo, a umas magias que botava fogo no corpo das pessoas. E na história do catolicismo também eu mostrei para vocês que teve determinado padres que eles não conseguiam matar os anabatistas. E aí a Igreja Católica teve que contratar inquisidor matador, que seria como se hoje contratasse, sei lá, o Fernandinho Beiramar. Estou falando um traficante conhecido, não? Mas alguém que era realmente, vivia de executar pessoas. Só assim, porque para você matar uma pessoa que ela vai para o lugar de morte pregando o evangelho para os outros, e uma pessoa que a população toda dizia que ele tinha uma vida correta, então isso é significativo, né? Bom, prosseguindo, vamos agora na página 92, vamos ao item 63, Guerra dos 100 Anos. Bom, observe, irmãos, a Europa, ela está sofrendo. A Europa está sofrendo. Lembre-se que eles estavam vivendo um período que é chamado de a Grande Fome, tá bom? Um período chamado de a Grande Fome. E agora, junto a essa Grande Fome, se junta a Guerra dos 100 Anos. Então, eles estão vivendo essa grande fome e você sabe que a Guerra dos 100 Anos, ela sempre resulta, uma guerra, ela resulta em quê? Ela resulta também em sofrimento, em fome. Olha, a Grande Fome, ela começou em 1315, foi até 1322. Ok? 1315 até 1322. E agora tem a Guerra dos 100 Anos. E junto a isso tudo, tem também a Peste Negra, que vai começar em 1347. Em 10 anos começa a Peste Negra.
Então, esse 14º século, ele é um século de sofrimento para a população. Eu tenho falado para vocês sobre a Era das Trevas. Esse período que nós estamos estudando vamos dizer, o olho do furacão da Era das Trevas. Então, Guerra dos 100 Anos, ela vai de 1337, tá bom? Até 1453. Vocês sabem que a Guerra dos 100 Anos, ela não durou 100 anos, né? Ela durou mais, né? Mas foi chamada assim na história. Bom, 1337 da Era Cristã. Foi um conflito que ocorreu entre a França e a Inglaterra entre os anos de 1337 e 1453. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Lembre-se que, segundo o papado, esse era o reino de Deus, de Apocalipse capítulo 20. Até hoje, Igreja Católica, Igreja Protestante, Igreja Reformada pregam isso. O reino de paz que Jesus prometeu, agora você tem dois países que teoricamente eram católicos, que eram católicos, e esses países estão em guerra. Antes, quando estavam lutando contra muçulmano, contra pagão, ou até contra as igrejas anabatistas, eles diziam que não eram cristãos, que não eram católicos. Agora são dois países católicos lutando. E a França, ela era a capital do Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, a capital do Santo Império Romano Germânico. A capital do Reino de Deus. A Inglaterra, por sua vez, ela não fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Ela era católica, mas ela estava fora desse império. Ela era, de uma certa forma, autônoma, porque esse império era controlado pela França, né? E, claro, eles não tinham... Eles tinham uma certa rivalidade com a França, né? Pelo domínio da região. E o Papa vai ter que apoiar alguém. Quem é que ele vai apoiar? A França, porque a França, ela é a sede do Sacro Império Romano Germânico. Nesse período de 100 anos de guerra, nós veremos história que vai ter caso de Anabatista lá na Inglaterra, que o Papa vai falar, manda essa pessoa para cá para eu queimar ele. Aí o rei da Inglaterra vai falar, não vou mandar não. Ele era professor de Oxford, John Wycliffe, nós vamos estudar a vida dele, e ele estava traduzindo a Bíblia para o inglês, o que os ingleses queriam. E o Papa não queria que isso acontecesse. O comentário prossegue. Enquanto esses dois países estiveram em guerra, a perseguição papal aos anabatistas diminuiu. Não acabou, porque nós estamos vendo o que está acontecendo. Mas, principalmente na Inglaterra, a Igreja Católica vai perder um pouco da autoridade lá. Vai perder um pouco da autoridade. E a Inglaterra, eu posso garantir para vocês por que a Inglaterra ela se tornou um dos países mais poderosos, na verdade se tornou o mais poderoso, né? O Império Inglês dominou os mares, tudo. Por que eles se destacaram? Porque na história, a Inglaterra, ela foi um dos países que mais desafiou o papado, tá bom? Na defesa dos anabatistas e dos judeus. Então, o respeito que eles tiveram, foram um dos primeiros países, nós veremos na história, a acabar com a perseguição. Então, foi um dos países que mais se desenvolveram, Inglaterra e Holanda, na Europa. E aqui nas Américas, você veja, o Brasil ele foi povoado antes dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos se desenvolveu mais que o Brasil? Porque os Estados Unidos, eles sempre respeitaram mais tanto judeus quanto anabatistas. Tinha perseguição lá nos Estados Unidos? Tinha, porém era bem menos.
Não sei se vocês sabem, mas a cidade de Nova York, ela foi fundada por judeus que foram expulsos aqui do Brasil pela coroa portuguesa por exigência dos católicos. Então você já pode olhar para a história e você vê se cumprindo a Bíblia. Os países que abençoam Israel serão abençoados. E também os países que abençoam a igreja serão abençoados. E aí você tem hoje países como Holanda, Inglaterra e Estados Unidos, e países como o Brasil, mesmo com riqueza mineral muito superior, mesmo com uma terra em termos de capacidade de gerar alimento muito superior, mesmo tendo sido descoberto primeiro que os Estados Unidos, compara o Brasil com os Estados Unidos. Nós sabemos que nós estamos no tempo do fim, mas se a história seguisse o curso hoje, sem a aparição do anticristo e de outras coisas ruins, se a história seguisse o curso hoje, e você visse daqui a 100 anos, nós estamos vendo a Inglaterra, o fato de traduzir a Bíblia para o idioma dela, quase 700 anos atrás. Isso vai fazer a Inglaterra avançar na história. E o fato deles também respeitarem mais judeus e anabatistas fez esse país ser abençoado por Deus. Os países que hoje abençoam Israel, se nós pudéssemos ver há 100 anos à frente, você veria exatamente um crescimento. Por exemplo, o Brasil, no momento, eu sempre falo, não tem jeito. O Brasil está sob maldição. A esquerda, né? Essa semana aí o Lula teve lá encontros com os comunistas da Rússia e da China. A Rússia foi celebrar a vitória dela na Segunda Guerra Mundial. Você veja que em vez do Brasil estar do lado daqueles com quem ele participou contra o nazismo, hoje o Brasil está do lado do comunismo. Você pode ver, o Brasil está um país sob maldição. Você procura as reportagens, mês a mês, o Brasil está tendo prejuízo, tendo déficit mês a mês. O governo está se endividando para colocar dinheiro, né, no mercado para a economia continuar girando. Só que o país está se endividando. E você pode pesquisar. Teve números apresentados por alguns repórteres da CNN, da Jovem Pan. O próprio governo está falando que em 2027, daqui 2 anos, eles correm risco de não conseguir pagar nem aposentados. Por quê? Porque eles estão se endividando. O Brasil agora mesmo teve uma crise aí de gripe aviária. Não sei se vocês ouviram falar, já teve caso da gripe aviária que passou para um ser humano. Ainda não aconteceu de passar de um ser humano para outro ser humano. Se isso acontecer, irmãos, gripe é algo que passa muito fácil. Então, um país como o Brasil é um país que está sob maldição por causa do comportamento dele, as falas do Lula em relação a Israel e também porque eles atribuíram a vitória deles à Umbanda. Então o Brasil está caminhando na direção totalmente errada. Eu vou no Rio de Janeiro, aqui no centro da cidade, as ruas estão vazias. A Rua da Carioca vazia. Não? Sábado eu estava lá no seminário dando aula. Então todo sábado eu saía lá do seminário. Tinha um local ali que era como um ponte, com churrasco, sempre pessoas ali conversando, comprando alguma coisa. Mas muitas coisas fechadas, inclusive o local onde vendia churrasco, era um local movimentado, estava fechado. E você observe como tem locais fechados, que as portas se fecharam. Né? O Brasil ele está entrando numa crise financeira e a Bíblia não falha, não tem jeito. A Bíblia diz, aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E o Luiz Inácio Lula da Silva, o que ele disse? Ele disse que o que Israel está fazendo, tentando resgatar os seus cidadãos que foram sequestrados pelo Hamas. Ele disse que o que Israel está fazendo é pior que o Holocausto nazista. Por favor, rapaz. Eu não consigo acreditar que o Brasil elegeu essa pessoa, eu não consigo acreditar.
Mas, ficando só na parte teológica, né, a Bíblia ela se cumpre sempre. A Bíblia ela se cumpre sempre. Infelizmente, alguns cristãos favoreceram essa maldição que vem sobre o Brasil por causa do comportamento desse presidente amigo de comunistas, que são adversários do cristianismo, tá bom? E que essas falas que ele, né, pronunciou aí contra Israel e a favor do Hamas, todas essas falas aí mostram também a amizade dele com os grupos terroristas. Bom, a leitura prossegue, né? Pastor? Só um minuto, deixa eu concluir esse tópico, aí eu dou uma pausa, tá bom? Aí o próximo parágrafo diz: na visão católica, era o reino milenar de Apocalipse, capítulo 20. E os reis que serviam ao Jesus católico estavam se matando. Inacreditável. Foi um período conturbado. Em 1328, o Papa João XXII se recusou a coroar Luís IV, que vai governar o Sacro Império Romano de 1328 a 1347, e foi deposto, sendo o imperador coroado por um senador. Ou seja, porque era o Papa que coroava o rei, o imperador, porque ele dizia que era o Sacro Império Romano Germânico, né? Tá bom? Mas nesse caso, o imperador falou: não preciso nem da tua presença aqui, tá bom? E ele ainda foi deposto.